Bom dia! Hoje é quarta-feira, 18 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Depois da primeira morte causada pelo novo coronavírus no estado de São Paulo, o governo reforça medidas preventivas e pede para a população doar sangue. O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso. Transporte público na região também adota medidas para evitar o contágio pelo Covid-19. Na atenção básica de saúde e tudo mais, é necessário que todos nós, não só a empresa, mas todo empresário pense na prevenção. Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes garante que vai triplicar a limpeza nos estabelecimentos. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. É lógico, a gente conta que isso vai aumentar. 201 presos são recapturados depois da fuga no CPP de Mongaguá. Moradores da cidade estão apreensivos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, escaparam da CPP de Mongaguá 577 presos. Corpo da última vítima dos deslizamentos no Morro da Barreira João Guarda é encontrado quase 20 dias depois da tragédia. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira, Evaldo Stanislau, médico e infectologista. Evaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Cidades, obrigada. Obrigado pelo convite. E também o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias. Daniel, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades, muito bom dia. Bom dia. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde, aliás, já estamos também simultaneamente ao vivo. Tem o nosso Twitter, que é o @santaportal1, e a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. A gente começa o nosso giro de notícias falando de mobilidade, porque tem mudanças na entrada da cidade. Está programada para os dias 20 a 23 deste mês e 3 a 6 de abril a desmontagem da estrutura metálica de suporte provisória instalada no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima e Martins Fontes, além da rodovia Anchieta. A estrutura foi usada para a construção do viaduto na entrada da cidade, que faz parte do programa Nova Entrada de Santos. Para isso, haverá alterações no trânsito. A primeira etapa do trabalho será no sentido São Paulo-Santos, na Avenida Martins Fontes, que ficará fechada ao trânsito de veículos entre as 10 horas da noite do dia 20, sexta-feira, até as 5 horas da manhã do dia 23. Os veículos que seguem pela Avenida Martins Fontes, saindo de Santos, terão apenas uma faixa de rolamento até passar embaixo do túnel do viaduto que está sendo construído na entrada da cidade. Em seguida, os motoristas terão a opção de seguir à direita para a Marginal, sentido Zona Noroeste. São Vicente ou esquerda, sentido via Anchieta, seguindo as rotas atuais já implantadas. Os veículos que chegam a Santos serão desviados à esquerda em uma única faixa de rolamento para passar sob o viaduto na contramão, onde hoje passam os veículos sentido via Anchieta, e depois retornam à direita em direção à pista sentido centro. Já os desvios no sentido contrário da Martins Fontes, sentido Santos-São Paulo, serão implantados entre os dias 3 e o dia 6 de abril. Já quem segue pela Avenida Martins Fontes, saindo de Santos, terá apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está em construção, na contramão, que é a abertura por onde hoje chegam os veículos da rodovia Anchieta. Na sequência, os motoristas terão a escolha de seguir tanto pela rodovia Anchieta, sentido São Paulo, quanto acessar a Marginal SP 148, antiga Bandeirantes, sentido Zona Noroeste São Vicente, seguindo as rotas atuais já implantadas. Os veículos que chegam a Santos terão apenas uma faixa de rolamento até passar o túnel sob o viaduto que está sendo construído na entrada da cidade, para em seguida retornar à sua rota atual. É preciso ficar bem atento porque as mudanças são muitas. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira.
Em Santos, as temperaturas caem um pouco e ficam entre 24 e 30 graus. O dia amanhece parcialmente nublado e pancadas de chuva podem ocorrer no final da tarde e à noite. Mesmo com apenas 7% de probabilidade de chuva no Guarujá, a previsão é de pancadas a partir da tarde. A máxima será de 30 e a mínima de 24 graus. O mesmo cenário acontece em Cubatão, onde o dia amanhece com o sol entre nuvens, mas pode chover a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. O dia amanhece com o sol entre nuvens em São Vicente, mas pode chover ao longo do dia. Máxima de 31 e mínima de 24 graus. Em Praia Grande, o sol aparece pela manhã, mas são previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 24 e 31 graus. Assim como as outras cidades da região, Mongaguá terá uma quarta-feira instável, sol e chuva. Máxima de 29 e mínima de 24 graus. E 203 presos que fugiram do CPP de Mongaguá foram recapturados. Ao todo, 577 detentos fugiram pela porta da frente do centro penitenciário. Na porta do presídio, parentes buscavam informações. O vai e vem de viaturas da PM e da Guarda Civil de Mongaguá era constante. Algumas traziam presos recapturados. A fuga aconteceu na noite desta segunda-feira. Este vídeo mostra dezenas de presos correndo em direção à rua. Um dos presos chega a dizer que vai voltar na segunda-feira. Voltar segunda-feira, hein? Segunda-feira voltar, hein? Esse outro vídeo foi gravado na penitenciária. As sirenes tocam e muitos presos pulam os muros. Pulando, o bagulho tá louco aqui desse lado, a sirene tocando, entendeu? E o bagulho tá louco, os presos tudo revoltado. Neste áudio, um funcionário do presídio diz que foram feitos 8 reféns. Por lei, os guardas do CPP trabalham desarmados. Pessoal, a cadeia tá virada aqui com mais ou menos aí uns 8 reféns, cara. Eu só não sei o nome de todos. Mas parece que o Congão e o Astrogildo tá lá e tem mais guarda ainda, hein? Policiais da Rota e o helicóptero Águia foram acionados para ajudar na captura dos fugitivos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, escaparam da CPP de Mongaguá 577 presos. Aliás, vale ressaltar que a CPP fica a pouco mais de 10 quilômetros aqui do centro. Diante de uma situação como essa, é difícil não ter medo. A gente não sabe qual é a consciência que eles têm, né? Eles fazem parte dessa nossa sociedade, apesar da situação. Quem tinha que manter eles lá guardados seria o governo. Foi falha imensa, que complica do lado de fora. Eu acho que foi um relaxo, um descuido, parece que abriram a porta e falaram vai todo mundo para fora. E a gente é que ficou refém. O diretor da Prefeitura de Mongaguá explica que creches e escolas municipais tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira. Toda a guarda municipal foi colocada na rua para apoiar a PM nas buscas aos foragidos. Nós temos praticamente 50 homens na rua trabalhando. Nós com 9 viaturas, porque temos as viaturas do trânsito e as viaturas da guarda, que convocamos também para trabalhar todos os carros. Então nós estamos aí com 9 viaturas e praticamente 50 guardas efetivamente trabalhando, tentando auxiliar a PM e o governo do estado na recondução dos reeducantes ao presídio. E depois da confirmação da primeira morte por coronavírus no estado de São Paulo, o Centro de Contingência do Coronavírus atendeu a imprensa em uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com a comissão, a vítima é um homem de 62 anos, hipertenso e diabético. Teria percebido os primeiros sintomas no dia 10 de março, foi internado no dia 14 e faleceu ontem, 2 dias depois de dar entrada no hospital particular. Outras 4 mortes registradas na rede privada nesse mesmo período estão sendo investigadas. Então, neste momento, ocorreram 5 óbitos nesse mesmo hospital, um já confirmado por conta do coronavírus e os 4 outros nós aguardamos informações. Durante a coletiva, Davi Wipe pediu ajuda da imprensa para chamar a população para os bancos de sangue. A quantidade de bolsas que o Estado tem hoje é suficiente para uma única semana. O indivíduo não está doando sangue porque ele tem medo de pegar o coronavírus onde ele vai doar sangue. Não é isso.
Se tem um lugar que está protegido é o banco de sangue, que tem todo o requinte técnico de proteção ao doador e, eventualmente, em outras situações, até de transplante de medula. A comissão disse também que avalia a possibilidade de ampliar os locais para testes e diagnósticos. Nós vamos tentar ver a capacidade do Estado de ampliar, entendendo que existe uma realidade, não é? E que existe o ideal. Todos nós objetivamos o ideal, todos nós, mas dentro das possibilidades. Durante os últimos dias, foi descoberto que o período de incubação do vírus é menor do que se esperava. O que nós imaginávamos, que o período de incubação ia até 14 dias, nós estamos vendo que o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que, inclusive, mude o critério de tempo da quarentena. No encerramento, a doutora Helena Sato falou da importância da vacinação contra a gripe para diminuir os casos de influenza e facilitar o diagnóstico rápido dos casos de Covid-19. A comissão também mudou o protocolo da coletiva, que não será mais presencial. Essa medida foi extremamente acertada. Doutor Evaldo, a descoberta de que o vírus fica incubado menos tempo, ela é positiva? Bom dia, novamente. Eu acho que sim, apenas eu quero conhecer mais profundamente, eu não tive acesso a esse dado, em que bases que eles estão afirmando isso, né? Porque os dados da China, que são muito robustos, né, com milhares de pacientes, e da OMS, falam nesse período de até 14 dias. Eu acho que a gente está num momento que uma mudança como essa, ela pode ter um impacto. Sim. Então, talvez fosse melhor a gente ainda ser um pouquinho mais conservador, manter os 14 dias, consolidar essa informação. Mas o que a gente já sabe é que, em média, com até 5 dias, a grande maioria dos pacientes apresenta sintomas, né? Talvez seja uma coisa de impacto menor, mas eu esperaria um pouquinho mais para uma recomendação desse peso, de já mudar um critério que está tão consolidado. A primeira vítima no estado de São Paulo tinha, além de estar acima dos 60 anos, tinha um quadro de saúde bastante debilitado. Era hipertenso, diabético, e eu acho que talvez o mais representativo é que ele não foi viajar para nenhum lugar que teve casos registrados. Isso mostra, para quem está em casa entender, que o vírus, a gente pode dizer, está no ar. O vírus ele está circulando. Como a gente diz, ele tem circulação local. Ele tem circulação local, essa circulação local ela precisa se sustentar. Para que a circulação local ela se sustente, a gente lembra que uma pessoa infectada transmite para até 3 pessoas. Existem alguns super disseminadores que podem transmitir para até 14, 15 pessoas, mas a maioria das pessoas transmite para até 3 pessoas. Então, para que essa circulação se sustente, pessoas infectadas têm que transmitir para até 3, e mais 3, e mais 3, e assim vai se expandindo. Muito bem. Quem são as pessoas que podem transmitir? Todo mundo. Mas, sobretudo, dados da Coreia do Sul e de outros países que fizeram testagem bastante intensa, mostraram que os jovens têm infecção, crianças têm infecção. E são jovens, crianças e adultos também, com infecção pouco sintomática, que podem transmitir. Então, uma primeira preocupação, o vírus está circulando, a tendência é que a epidemia cresça no Brasil, e a gente mandou as crianças, está mandando para casa, onde tem os idosos e os doentes crônicos, né? Então, a gente tem que entender de uma vez por todas que quando a gente começa a subir, né, como se fosse uma escada, você vai subindo um degrau de cada vez. A gente subiu um degrau onde a gente já está colocando as pessoas em casa que são mais vulneráveis. Como você falou, quem faleceu tinha doença crônica, era idoso, não foi para lugar nenhum, portanto, demonstrando de maneira cabal e muito grave a circulação local do vírus. Então, a gente está pedindo para essas pessoas mais idosas e com doença crônica ficarem em casa, longe da confusão. Quando a gente manda as crianças para lá, a gente tem que ter um plano. Claro. Por isso que essa coisa está sendo feita gradualmente, para que a gente não mande as crianças direto para ficar com o vovô ou com a vovó. Isso tem um impacto social. A segunda questão é, adianta só afastar as escolas, algumas pessoas, que as outras vão continuar circulando e trazendo. Sim. Então, a minha percepção e de muitos colegas é de que a gente vai subir mais um degrau.
e que daqui a pouco a gente vai então colocar uma sociedade mais amplamente nesse isolamento social. Assim. E aí, Nathalie, qual que é a ideia de fazer esse isolamento? Não é para ir no shopping, não é para ir na praia, não é para ir na balada, é para as pessoas desenvolverem de uma vez por toda a noção de cidadania, de que quando elas saem do convívio social, é para elas ficarem nesse período de incubação guardadas em casa, sem conviver. Porque se passar do período do isolamento social, ninguém tiver sintomas, significa que não está infectado. Não é que a gente vai extinguir a transmissão, mas a gente vai desacelerar a transmissão. E com isso a gente vai dar tempo para que nós médicos, a sociedade como um todo que cuida da saúde, se programe, porque senão a gente vai ter aquele pico, todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo. Você veja que esse senhor faleceu num hospital de uma rede privada que já colocou um hospital inteiro. Exatamente. Preparado. Na região aqui, no Hospital de Cubatão, que eu sou diretor clínico, a gente já tem lá 10 leitos adicionais de UTI, 25 de internação clínica, justamente esperando um cenário de grande impacto. Então as pessoas precisam ter consciência, Nathalie, e a gente está subindo os degraus, lamentavelmente. Ontem eu trabalhei o dia inteiro no Hospital das Clínicas em São Paulo. Como é que os médicos se protegem? Essa é uma pergunta que todo mundo aqui na redação se faz. Pois é. Eu trabalhei ontem o dia inteiro no Hospital das Clínicas, eu tenho um vínculo, sou funcionário público, toda semana eu fico lá um dia inteiro, na terça-feira. É impressionante como de uma semana para o outro mudou. Mudou o espírito, mudou tudo. A sensação que a gente tem é que nós estamos na calmaria antes da tempestade, entendeu? As coisas vêm acelerando, a gente está esperando, esses óbitos eles são eventos sentinelas. Existe um outro aspecto, que é um aspecto até social. Quem tem mais dinheiro, quem é classe A e B, consegue acessar os hospitais de ponta, fazer exame, ter diagnóstico. Quem não tem o mesmo acesso, o mesmo recurso, acaba nem percebendo. Então você me perguntou quantos casos a gente tem. A gente está dependendo de um serviço público que já está saturado. De repente, perceba uma coisa, quem nos assiste, você, Natália. Os casos confirmados aumentaram. Mas os casos suspeitos aumentaram muito mais. Muito mais. Se a gente tivesse acesso a kits diagnósticos, certamente os confirmados teriam aumentado mais. Porque continua a maioria com síndrome gripal, mas os idosos e doentes crônicos, e até jovens, eventualmente, pessoas sem doença, se a gente não cuidar, vão evoluir mal. E como os médicos se protegem? Os médicos se protegem usando o que a gente chama de EPI, equipamentos de proteção individual, que são máscaras cirúrgicas, vestimenta, máscaras de maior capacidade de filtração, chamada N95, e sobretudo com atitudes. A higiene das mãos, correto uso dos EPIs, não é? Mas, infelizmente, nós, profissionais de saúde, estamos na linha de frente. A gente tem notícias do exterior de alguns profissionais, muitos profissionais que se infectaram, alguns até que vieram a óbito. No Brasil já circulam informações de alguns colegas com caso suspeito. E a gente espera, realmente, faço até aqui um apelo. Primeiro, usem o EPI. E segundo, calma. Nós escolhemos trabalhar na saúde, nós somos necessários. Mas nós somos de carne e osso, de sentimentos, sobretudo, médicos têm medo, profissionais da linha de frente lá, técnicos, auxiliares, enfermeiros, profissionais da área de fisioterapia, todo mundo tem algum receio, porque nós temos família e tudo mais. Mas não é para ter receio, é para ter um senso de responsabilidade e se usar o EPI direitinho, se fizer a higiene das mãos direitinho, vai dar tudo certo. Mas nesse momento, é o momento de nós darmos exemplo e de nós cumprirmos a nossa função. Daniel, a gente estava falando antes do programa começar que os técnicos da Defesa Civil continuam nas ruas fazendo o trabalho que precisa ser feito. Como é que está esse processo, esse protocolo de prevenção? Sim, esse desastre que ocorreu do dia 2 para o dia 3 foi realmente algo anormal, né? Pelo menos há muitas décadas que não ocorre aqui na região, só num passado muito distante. Sim. E então está tendo uma demanda muito grande por serviços. Nossos técnicos, no momento, estão fazendo visitas naquelas casas, naqueles locais afetados pelo desastre, próximo às cicatrizes do desastre, para validar as vistorias anteriores e agora oficializar as interdições desses imóveis, reforçando que a família deve permanecer fora dos imóveis, porque eles estão condenados. O que ocorre é que muitas pessoas
e por uma razão natural, estão assustadas. Sim. E muita gente pede uma vistoria, né? Mesmo não tendo a sua casa afetada diretamente, mas mora em costa de morro, sabe que é área de risco, né? Então eles estão pedindo vistoria e o acúmulo está sendo muito grande de pedidos. Então supera a capacidade de atendimento. Nós estamos priorizando aqueles casos onde nós já sabemos onde que foram afetados e foram centenas, né? Nossos técnicos sobrevoaram os morros aqui da área insular e também da área continental e puderam ter uma dimensão, né, da quantidade de ocorrências, né? Então, nesse momento, nossos técnicos, juntamente com outros setores da assistência social e própria da área de habitação da Coab, estão cruzando as informações para fechar realmente aquelas famílias que vão precisar do apoio agora, do amparo do poder público, do benefício, do auxílio aluguel e as demais ajudas humanitárias, né? E para isso nós temos que estabelecer as prioridades. Já estamos até a tarde de terça-feira com 245 famílias já confirmadas, né? E esse número deve passar seguramente agora a 300 famílias. E como é que os técnicos, nesse período de coronavírus, dessas instruções, dessa necessidade de precaução maior, estão se prevenindo? Quais são as atitudes tomadas e defendidas pela Defesa Civil? Estão seguindo todas as orientações, como disse o doutor Stanislau, mas estão trabalhando porque é um serviço essencial que não pode parar, né? Então a população espera que esses atendimentos, então nós estamos atendendo normalmente, tá, com todo o nosso contingente. Doutor Evaldo, muita gente, pelos sintomas serem muito parecidos com gripe, e até pela preocupação da evolução da doença, sente os sintomas da gripe, corre para um posto de saúde, corre para um hospital. Isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde, que já muitas vezes, esgotado. Qual é o sintoma, se é que existe um sintoma, que a pessoa tenha e que seja a buzina, vai para o hospital? Muito boa pergunta, Nathalie. Preste atenção. Falta de ar. Você está com falta de ar. Teu fôlego está curto, você percebe que você está com mais dificuldade para respirar, vá procurar o médico. Você está com uma febre que não passa de jeito nenhum. E pior ainda, se você tiver com a febre e a falta de ar, nessas duas situações, vá ao pronto-socorro. Se você tiver dor no corpo, mal-estar, dor de garganta, uma tossezinha, o nariz escorrendo, você toma uma medicação sintomática, um remédio para dor, um remedinho para se sentir um pouquinho melhor e fica em casa. Não vá para o pronto-socorro. Quem daqui, quando tem um resfriado ou uma gripe, vai para o pronto-socorro? Ninguém. Sim. Por quê? Porque é simples. E eu quero enfatizar isso. O que nos preocupa não é a doença em si. Para mais de 80% dos pacientes que serão infectados por esse novo coronavírus, e a gente trabalha com a perspectiva de que seremos muitos os infectados por coronavírus, para mais de 80% vai ser uma gripe ou um resfriado. O problema é que 20% vão precisar do hospital e desses 20%, 5% vão precisar de UTI. Se a gente falar de 20% de 100, coronel, a gente está bem, né? Exatamente. Se a gente falar de 20% de 1 milhão, vejam o impacto que isso traz. E o outro impacto é que não é apenas internar, é também a permanência. As pessoas ficam no hospital, em média, 4 a 8 semanas. E em UTI, de 2 a 3 semanas, alguns chegando a 8 semanas. Então, além de a gente precisar de uma reserva de leitos e ocupar esses leitos, a rotatividade será muito pequena. Então, o que eu digo é, não se infecte, proteja-se, adotando todas as práticas de etiqueta respiratória, higiene das mãos, evitar aglomeração, evitar beijinho. A Nathalie e eu, quando nos encontramos aqui hoje, a gente já nem deu 3 beijinhos. Exatamente. Não cumprimentei o Coronel Onias, só fomos ali. Então, a gente tem que mudar a nossa programação. Se falar fica em casa, fica em casa, não vai para a balada. E se a gente está falando não vá ao pronto-socorro, não vá ao pronto-socorro, exceto se você tiver falta de ar e febre que não abaixa. Outra medida, Nathalie, as pessoas têm um certo fetiche de ir ao médico. Vai no médico para tudo, vai fazer exame para tudo. A gente precisa repensar, porque clínica de exame de imagem,
laboratório de diagnóstico, ambulatório, consultório médico, serviço de saúde é lugar onde vai gente doente. Exatamente. Você que é idoso, você que tem doença crônica, você que está bem e de repente vai nesses lugares, você está indo procurar encrenca. Então a gente precisa adotar um hábito de que eu sou hipertenso diabético, estou bem. Pede para o seu médico uma nova receita. Compre o seu remédio para 2, 3 meses para você não ter que ir na farmácia. E vá se cuidando, mantenha o que você está fazendo. Prepare-se intelectualmente, emocionalmente para um período de mudança de hábitos. Então, eu não vou na academia, eu não vou no cinema, eu não vou no shopping, eu não vou no comércio, porque eu estarei em quarentena, em isolamento domiciliar. Então, Nathalie, é um esforço coletivo que a gente tem que fazer, é uma mudança de comportamento, né? E realmente faz parte dessa mudança essa situação que você começou pela tua pergunta. Então, não ir ao médico à toa, não ir ao serviço de saúde à toa, deixar para ir se você tiver com falta de ar, fôlego curto, dificuldade para respirar e febre que não abaixa. Qualquer outra situação, use os medicamentos sintomáticos habituais, com exceção do ibuprofeno, né? Exatamente. Que teve agora, Eu ia fazer, essa era a pergunta na sequência, porque existe a orientação de se evitar alguns medicamentos. O ibuprofeno é um deles. Exato. Por enquanto é o ibuprofeno, né? Por conta da questão de ele facilitar o aparecimento de um receptor, que é exatamente o receptor que o vírus usa para entrar na célula pulmonar e causar todo o estrago que ele causa. Existe uma situação relacionada a corticosteroides também. Então, os corticosteroides, os corticoides, eles não têm uma indicação e não devem ser utilizados, né? E eu não cheguei a ver em meio científico ainda, mas já aparece também, começa a circular alguma coisa sobre aspirina. Então, melhor paracetamol. Paracetamol, a dipirona, são remédios bastante tranquilos, confiáveis e que podem ser utilizados. Eu vou chamar agora o Fabiano, porque a baixa imunidade, como nós já falamos aqui, é um dos fatores de risco para a contaminação do novo coronavírus. E a alimentação correta é um dos caminhos para reforçar o sistema imunológico. E é para saber quais são esses alimentos que a gente vai até uma feira onde está o Fabiano junto com uma nutricionista. Fabiano, bom dia! Já dá para a gente fazer aí uma lista do que as pessoas nesse período em especial de quarentena devem procurar? Bom dia para você, Nathalie, bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Olha só, a gente está aqui na feira, não é por acaso não, porque a primeira dica que a nutricionista deu para a gente foi consumir alimentos frescos e saudáveis. Está aqui a doutora Júlia Ranieri. Doutora, bom dia para a senhora. Doutora, a senhora falou dos alimentos frescos, são importantes, mas o que comer para aumentar a nossa imunidade? Bom dia a todo mundo. Primeira coisa, antes de comer, a gente tem que pensar na higienização, tá? Importante. Exatamente. Então, assim, não é à toa que todo mundo tem que andar carregando, assim, o seu álcool gel. Chegou em algum lugar, lava as mãos. E sobre a alimentação, ela tem que ser o mais diversificada possível, né? A gente está aqui numa barraca de frutas, por exemplo. Então, existe algum nutriente que seja o salvador do mundo? Ai, vai aumentar a minha imunidade? Não. O que ajuda mesmo é comer bem. Então, quando a gente fala das frutas, as frutas têm diversas vitaminas que são boas para o sistema imunológico, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C e tem outros micronutrientes também. Então, o ideal é que a gente faça uma saladinha de fruta, por exemplo, que você consegue pegar a maior gama dessas vitaminas e também dos micronutrientes, o magnésio, o selênio, por exemplo, que é super importante para a imunidade. Tá? Então, aqui ó, a gente tem a melancia, que além de ter várias vitaminas que são ótimas para o nosso organismo, ela é uma fruta rica em água. A gente não pode esquecer da hidratação também nessa época de coronavírus. Doutora, muita gente está falando que limão, laranja, que tem muita vitamina C, é bom também, mas não precisa exagerar, né? Isso. A vitamina C, ela é uma vitamina que a gente chama de hidrossolúvel. Então, assim, se você consumir em excesso, vai sair no xixi, não vai adiantar muito. Então, a gente tem uma absorção que é o máximo e depois ela vai ser excretada. Então, o bom é que você consuma moderadamente, como tudo, não só as frutas, mas a gente também pode citar ovos, carnes, frango também, que são importantes, são fontes de zinco também, que aumentam bastante, ajudam a imunidade. E as verduras, doutora, pode caprichar?
pode caprichar, gente. Verdura é essencial. Quando a gente fala em imunidade, isso está diretamente relacionado às fibras, tá? Que tem nas frutas, mas também tem nas verduras. Elas são super importantes. Para quem não sabe, quando a gente tem o nosso intestino, milhares, milhões de bactérias. E as boas bactérias se alimentam dessas fibras. Então, se a gente alimenta essas bactérias com as fibras, a nossa imunidade também aumenta. Doutora, tem alguma dica a senhora já falou da saladinha de fruta, né? Tem alguma outra dica especial, assim, do que privilegiar? De forma geral, a senhora já deu a ideia pra gente, né, doutora? Mas uma salada do quê? De brócolis está valendo? Isso, salada de folhas, tanto as cruas quanto as folhas cozidas também, tá? Legumes, então pode exagerar aí na cenoura, que é ótimo, tá? Uma fonte de vitamina A bem importante, ajuda também até na visão. E frutas, a fruta a gente preconiza de 3 a 5 porções por dia, tá? Às vezes não consegue chegar a 5, toma um suco então que a gente já consegue atingir aí uma quantidade boa. Doutora, então o segredo mesmo, como a senhora disse, se alimentar bem, comer de tudo e comer alimentos frescos. Comer tudo e muito importante também, o pânico, ele acaba aumentando um hormônio que a gente tem que é chamado de hormônio do estresse, que é o cortisol, e ele acaba com a nossa imunidade. Então, sem pânico, gente, o negócio tem que sair de casa, não tem como ficar em casa, sai, mas proteja-se, tome cuidado, as medidas de higiene são extremamente importantes. Legal, doutora, muito obrigado. Valiosíssimas informações que a senhora deu pra gente, a gente agradece a doutora Júlia, mas antes de encerrar, viu, Nathalie, eu preciso fazer uma perguntinha pra doutora aqui, né? Doutora, o pastelzinho da feira tá liberado ou não? Olha, se for uma vez na semana, tá liberado, a gente não proíbe nada, tem que ter equilíbrio mesmo, porque senão também ninguém vive, né? A gente precisa ser feliz. Comer um pastelzinho, eu vou até levar ele agora que eu também vou comer um. Tá certo, doutora, obrigado. Ainda bem, Nathalie, que ela liberou o pastel, viu? Um só, ainda bem. Nathalie, com você. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. Doutor Evaldo, nada de pânico, mas neste momento a gente precisa ter cautela, né? Eu estava ouvindo e refletindo aqui, eu falei de mudanças de hábito, né? Uma das coisas que a gente tem que lembrar é que o vírus ele se transmite pela via aérea e a proximidade favorece isso. O vírus se transmite pelo contato com talheres, com superfícies contaminadas. Com todo respeito à entrevistada, com todo respeito aos nossos comerciantes, um dos impactos deste momento que a gente vive é econômico. Por quê? Global, inclusive, né? Global, sofre a macroeconomia, sofre a microeconomia, sofrem os pequenos empreendedores, essas pessoas. Hoje a gente tem uma informalidade muito grande, as pessoas que vivem dos serviços, mas é uma realidade. Sim. Então, o idoso ir na feira é um absurdo nesse momento. O idoso tem que ficar em casa. O que a gente pode fazer é solidariedade. Exatamente. Eu vi um exemplo, vizinhos de idosos puseram assim um bilhete. Exato. Atenção, senhores, olha, nós moramos aqui no 405, sei lá o número. Se o senhor precisar de alguma coisa... a gente vai na feira comprar para vocês e traz, a gente vai. Então, as pessoas precisam começar a se organizar para que quem é mais jovem, saudável, compre e leve. Não dá para ir na feira. Não dá para comer pastelzinho de feira e pegar aquele potinho que tem lá o vinagrete, o molhinho e colocar, porque todo mundo põe a mão ali, todo mundo leva na boca, come, pega mais um pouquinho. Isso é um hábito, além de ser anti-higiênico, né, e que a gente tolera porque é uma coisa cultural no Brasil, nesse momento, com um vírus como esse... É contraindicado. Não, ele não é contraindicado, ele pode ser letal para um idoso ou para um doente crônico. Então, a dica que eu dou mantenha a sua saúde, exercite-se, dá para fazer exercício em casa. Opa. Quer sair, vá num horário de pouco fluxo, faça a sua caminhada ao ar livre, longe das pessoas, volte para casa, né? Crie uma rotina no seu condomínio de uma higiene periódica do elevador, a cada hora pedir para ir lá fazer uma higiene da cabine do elevador, né? Crie novos hábitos. Mas não dá para um idoso, para o doente crônico, ficar saindo de casa nesse momento e daqui a pouco até vai ser mais restritivo. E o serviço de delivery, a organização para que as pessoas tragam os produtos em casa vai aumentar. Com todo respeito e com muito pesar a quem está nessa situação. Mas os comerciantes também precisam começar a se preparar. Sem dúvida. Inclusive nós médicos e todo mundo que tem um comércio precisa se preparar, porque diminui a clientela, diminui o fluxo de pessoas e a gente tem que fazer até uma reserva de caixa para sobreviver nesse período de dificuldade.
Doutor Evaldo, eu sei que você tem uma reunião, está saindo daqui, vai para Cubatão, no comitê de crise, de contingência lá de Cubatão. Então eu vou chamar o intervalo. No próximo bloco a gente fala mais um pouquinho sobre coronavírus, mas eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, deixar aqui o espaço sempre aberto, porque nesse momento em que os casos estão crescendo e vão seguir crescendo, a informação correta é uma arma e uma ferramenta extremamente eficaz. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a você, aos seus colegas de imprensa, agradecer à população que começa a compreender esse momento que a gente está vivendo, que é um momento histórico. A gente espera que a gente supere e que seja tudo bem, mas a gente está se preparando para o pior, esperando o melhor. Mas vamos ter que aguardar. Eu aprendi com o coronel que acidentes e catástrofes, a gente não pergunta se vão acontecer, a gente pergunta quando vão acontecer, não é isso? Então a gente está se preparando. E dentro dessa preparação e do que a gente tem feito, informação correta é essencial. Então você, Nathalie, que é uma jornalista séria, toda a equipe daqui do Santa Cecília, então de parabéns, eu fico à disposição. Eu só lamento que realmente nesse momento a gente está muito demandado. Mas o que vocês precisarem de mim, presencial ou remotamente, vocês contem comigo, porque a informação faz parte de tudo que a gente vai fazer para superar esse momento. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco falamos um pouquinho mais de coronavírus e também da tragédia que atingiu a nossa região, que está para completar quase 20 dias. Não saia daí, até já. Estamos de volta, agora são 8h38 e medidas de prevenção ao coronavírus também foram adotadas no transporte público aqui na região. Álcool em gel para motoristas e passageiros. O produto está à disposição para uso perto das catracas dos ônibus. Mas também o povo tem que usar, né? Adianta deixar aí e o povo não usar, né? Muito bom. Você tá usando? Tô, tem que passar. Só quando entra e depois quando eu descer também passa um pouquinho pra sair já com a mão limpa, né, de novo, né? Achei uma boa medida, para prevenir da doença. A medida começou a ser colocada em prática há menos de uma semana no transporte coletivo em Cubatão. O estoque conta com 50 litros de álcool em gel. A concessionária garante que não haverá falta do produto nos 35 ônibus que circulam na cidade. Por mês, são transportados, em média, 350 mil passageiros. A nossa maior preocupação, de fato, é atuar na prevenção, né? Acredito eu que com a demanda que nós estamos tendo, né, na atenção básica de saúde e tudo mais, é necessário que todos nós, não só a empresa, né, mas todo empresário pense na prevenção. Então a ideia, de fato, é prevenir para que não aconteça o que aconteceu em outros países. Em Santos, a empresa que faz o transporte municipal de passageiros não disponibiliza álcool em gel. A prefeitura recomendou que o ar-condicionado da frota seja desligado. As janelas devem ser destravadas e abertas. A empresa responsável por esse serviço garante que a higienização interna foi reforçada. Imagens feitas com o celular mostram que uma parte dos veículos circula com as janelas abertas e outra com janelas fechadas. Nos coletivos, nada de álcool em gel. Nas estações do VLT, veículo leve sobre trilhos, há orientações sobre a prevenção ao coronavírus. Imagens gravadas com celular e enviadas ao jornalismo da Santa Cecília TV mostram que dentro do veículo não há álcool para higienizar as mãos. Os passageiros confirmam. Não tem. Seria importante? Com certeza. É necessário, né? Não, não tem. Seria importante ter? Com certeza. Que tipo de cuidado você está tomando? Então, eu trabalho em farmácia. Tem que lavar diariamente as mãos, álcool em gel, tossir, precaver, tossir para baixo. Tá complicado. Toda medida preventiva, especialmente no transporte coletivo público, é extremamente importante. Milhares de pessoas andam de ônibus, andam de VLT na nossa região. Se não há álcool gel, que a desinfecção seja feita com mais frequência dentro desses veículos e que as janelas estejam abertas. E os shoppings Praia Mar e Brisa Mar vão reduzir o horário de funcionamento a partir de hoje. As lojas vão ficar abertas do meio-dia às 8 horas da noite. Esse horário especial vai até o dia 31 de março. 6 concursos públicos foram suspensos, entre eles o do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, esse ano não vai haver censo populacional.
E o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes e similares se reuniu para discutir os reflexos do Covid-19. Os estabelecimentos permanecem abertos e prometem triplicar os cuidados com a higiene. Durante a reunião, empresários da Baixada Santista discutiram os impactos do coronavírus. Dono de um restaurante aberto há 42 anos em Santos, Renato garante que o movimento caiu 50% por causa das últimas notícias sobre o avanço do coronavírus. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. É lógico, a gente conta que isso vai aumentar, né? O vírus vai se espalhar de qualquer forma e isso pode piorar mais ainda a situação. Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, há cerca de 17 mil bares, restaurantes, hotéis e pousadas. O sindicato decidiu que, por enquanto, todos vão continuar abertos. A promessa é triplicar os cuidados com a higiene. Seja na hora de receber já o seu cliente, que ele tenha álcool gel ou álcool 70 para que ele possa já limpar as mãos ao entrar no restaurante. Que ele possa, quando se dirige ao banheiro para lavar as mãos, que ele também tenha álcool lá. Os empregados que também tenham álcool em todas as suas atividades laborais, que eles possam ter contato e não precisem se preocupar com o principal contágio, que são as mãos. Durante a manhã, todos os dias, os restaurantes irão fazer uma higiene total em mesas, aparadores, mesas de trabalho, maçanetas, portas, vidros, etc. e tal. O número de mesas nos restaurantes vai ser reduzido pela metade para aumentar a distância entre os clientes. Se a situação se agravar, o sindicato não descarta fechar as portas dos estabelecimentos. Caso seja necessário fechar talvez parte dos restaurantes, né? Por exemplo, incentivando o delivery e mantendo os salões fechados e só as cozinhas funcionando. E caso aconteça o plano C, que seria ter que fechar os restaurantes, estamos já, a partir de amanhã, dialogando com o Sindicato dos Empregados para que medidas sejam feitas de tal forma que todos possam absorver um pouco dos prejuízos que isso vão causar. Estamos acionando prefeituras de todas as cidades para tentar isenções, suspensões de IPTUs, ISS, enfim. Como bem disse o Dr. Evaldo Stanislau, que esteve conosco na primeira parte do nosso programa, é um momento de mudança de cultura, de posicionamento. Todo mundo está sendo impactado. Toda a empatia possível, em todos os setores possíveis, é bem-vinda. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. Do lado de Santos e do lado do Guarujá, não há fila, a gente pode ver aí pelas imagens, 15 minutos para a travessia de ambos os lados, capacidade de 650 veículos por hora. Em Ilhabela e São Sebastião, tem 6 embarcações, 30 minutos dos dois lados. Bertioga, Guarujá, uma embarcação, 30 minutos. Lá no Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, uma embarcação em cada trecho, 30 minutos de espera em cada lado. E aqui em Santos e Vicente de Carvalho, a travessia de barcas é feita com 3 embarcações, 12 minutos de cada lado. Em todas essas regiões, o tempo está bom. E falando em dessa, a companhia vai restringir o número de pedestres e ciclistas nos catamarãs. A estratégia prevê o uso de 4 lanchas nos horários de pico, com capacidade máxima garantida. É possível aumentar a frequência de viagem e diminuir o número de pessoas nas embarcações. Fora dos horários de pico, serão disponibilizadas 3 embarcações. Em Santos e no Guarujá, a travessia de ciclista nas balsas será limitada a 150 usuários por viagem. O objetivo é diminuir a propagação do Covid-19 e atende às diretrizes do governo do estado de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho do sistema Anchieta Imigrantes, porque o motorista que está pegando a estrada sempre fica aqui muito bem informado. Ele encontra tráfego normal em todos os trechos de concessão da Ecovias. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. E foi localizado o corpo da última vítima dos deslizamentos de terra no Guarujá.
Evangleice Rodrigues de Oliveira era a única pessoa que ainda estava desaparecida depois do temporal que atingiu a região no começo do mês. Ela foi localizada no Morro da Barreira do João Guarda, no Guarujá. No total, 45 pessoas morreram na tragédia em toda a região. A reportagem completa você encontra no santaportal.com.br. E pegando esse gancho, a gente começa o nosso bate-papo. Chegou aqui nos nossos estúdios o secretário de Habitação do Guarujá, que é o Marcelo Mariano, e segue conosco Daniel Onias, que é o coordenador da Defesa Civil de Santos. Primeiro, Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie, a todas as pessoas que nos assistem aqui pela Santa Cecília TV. Marcelo, eu vou começar o nosso bate-papo com você pegando o gancho do encontro. Eu acredito que isso põe um fim a uma espera muito angustiante da família, mas não encerra o trabalho de todos os segmentos que estão e estiveram envolvidos nessa que foi a terceira maior tragédia que assolou a região da Baixada Santista. Quais são os próximos passos e há um prazo para que os trabalhos sejam finalizados ou isso ainda demanda tempo? No primeiro momento, nós temos a curto prazo o atendimento do programa de locação social. Em função do decreto de calamidade pública homologado pelo governo do estado e agora pelo governo federal, nós conseguimos alterar o nosso programa municipal, porque ele já existia, e conseguimos trazer um acréscimo de valor de R$ 1.500 já para essas famílias no programa, somado com os valores do estado, pois nós o prefeito está hoje para assinar o convênio com o estado, nós já encaminhamos a documentação para o estado, que vai fazer a complementação. Então, nesse primeiro momento, é inserir as famílias em locação social, as famílias que sofreram diretamente com os deslizamentos e com as enchentes, e também toda a envoltória. E aí a Defesa Civil do município de Guarujá, pois você tem aqueles que teve o deslizamento direto, onde as famílias perderam tudo, mas tem algumas unidades habitacionais em condição de risco. Sim. E aí o trabalho da Defesa Civil do município de Guarujá, que tem, a Defesa Civil foram mais de 700 visitas já realizadas e levando para essas pessoas a interdição total desses imóveis para que a gente também possa inseri-las no programa de locação social. Só nós iniciamos esse trabalho já no dia seguinte da tragédia, a Secretaria de Habitação já foi para dentro do abrigo municipal. E com essa resposta rápida, nós já conseguimos, na sexta-feira passada, já ingressar com as primeiras famílias e na data de hoje foi publicado o terceiro decreto, então nós temos aproximadamente hoje já 160 famílias que já ingressaram no programa de locação social, algumas já receberam a primeira parcela e as demais já vão receber ao longo da semana. Então, essa é a nossa função de curto prazo. De médio prazo, parte das famílias atingidas de alguns morros já tem uma produção habitacional definida. Cabe lembrar que nós entregamos 400 apartamentos no município do Minha Casa Minha Vida, no projeto Enseada. Desses 400 apartamentos, 123 famílias que já receberam esses apartamentos são de morros, especificamente do Morro da Vila Baiana e da Vila Júlia. Então, parte da produção habitacional já atendeu. E a continuidade desse programa, que é o Minha Casa Minha Vida do município de Guarujá, com 1.060 unidades, famílias que foram atingidas por esse deslizamento serão atendidas já nesse programa. Estamos aguardando a contratação do Minha Casa Minha Vida, que ela estava fechada há um ano e 3 meses fechada, com previsão de retomada agora no meio do ano. Lembrando que esse projeto, a Prefeitura, todos os investimentos de infraestrutura já aconteceram, pois os programas habitacionais hoje, cabe aos municípios a infraestrutura e a oferta do terreno. A produção habitacional ela é toda do governo federal. Então essa é a modalidade que nós temos de programa habitacional. E Guarujá fez a sua lição de casa
E nós temos já os terrenos disponíveis com infraestrutura, porque às vezes as prefeituras têm os terrenos, que é muito difícil. E não tem a infraestrutura. E não tem a infraestrutura. E no nosso caso, nós temos essa infraestrutura. Obviamente que, em função do tamanho do desastre, esse empreendimento não atenderá todas as famílias. E nós já estamos em negociação com o Estado de São Paulo e pretendemos ir até a União para trazer novos programas para atender as pessoas que não têm já produção habitacional em definitivo e que sofreram com essa tragédia. Daniel, o trabalho da Defesa Civil, quando um imóvel é interditado, é, sobretudo, de convencimento. Convencer aquela família de que aquele local, que geralmente tem valor emocional, não é mais um lugar seguro. Como é feito esse trabalho e quais são os critérios levados em consideração para que um imóvel seja interditado? Bom, começando pelo final, o critério é o risco. Então, o risco geológico, que é atestado pelos nossos geólogos, ou o risco estrutural atestado pelo engenheiro civil. Então, depois de um desastre desse, ou o imóvel ele deslizou junto, ou ele ficou muito exposto, né? Então, essa avaliação é feita com um critério bem técnico e a família é convencida, e geralmente ela se convence de que realmente está em risco. Há casos excepcionais, algumas exceções, aliás, de pessoas que, mesmo estando ali, não querem sair justamente por esse apego, que diz, eu moro aqui há 50 anos, 60 anos, né? E há outros casos que, ao contrário, pessoas que não estão nesse risco intolerável, mas continuam em risco porque estão nas encostas dos morros, e aí o risco é classificado de 1 a 4, baixo, médio, alto e muito alto, mas nesse momento elas estão muito sensibilizadas, muito assustadas até, e querem ser atendidas no primeiro momento. Mas, como eu disse no primeiro bloco, tem que ser estabelecido prioridades. Então, isso está sendo feito com critério técnico, por isso que não está concluída ainda a lista de todas as famílias. Já estamos ontem 245, mas deveremos passar 300. Então, esses são os critérios nesse primeiro momento. E é claro que o governo pretende, no futuro, como disse o secretário do Guarujá, atender as demais famílias em programas habitacionais. Que o grande problema é justamente esse, falta de oferta habitacional. Sim. E as famílias procuram esses locais os mais inadequados para se habitar, que são as encostas dos morros, sopé de morro e região de mangue. Então, todas elas de risco. Ou risco para deslizamento, que são os piores aqui na nossa região, sim, porque representam risco de morte. Exatamente. Né? Ou risco de outras espécies, né? Até insalubridade na região de mangue, de enchentes, e sim, também tem risco até de morte, mas não tão comuns como nas encostas dos morros. Na tua avaliação, Daniel, qual foi a grande lição, se é que a gente pode ter tido apenas uma grande lição dessa tragédia toda? Olha, a grande lição é que a sociedade toda, o governo e a sociedade, tem que mudar a forma de enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Então, todos têm que procurar agora se adaptar, porque as mudanças estão aí, as tragédias ambientais serão cada vez mais frequentes e mais intensas em todo o mundo, né? Então, tudo vai ter que ser revisto, né? A ocupação de morro tem que ser revista, as pessoas têm que tomar consciência de que é um risco, e no verão ele se intensifica muito. Muito. Né? Nós tivemos esse evento que foi um dos maiores, para se ter uma ideia, só teve algo parecido aqui na região, em 1956, exatamente, durante o mês de março, em que choveu quase 1.200 milímetros, 1.198 no mês de março, e tivemos 64 mortes, né, no Monte Serra, no Marapé, em vários locais, muitos deslizamentos e muitas mortes. Nesse igual período quase, porque agora foi fevereiro, 916 milímetros, mais 300 e alguma coisa dos 3 primeiros dias de março, passou aquele período. Então, em 32 dias, choveu mais do que os 31 dias lá de 1956. Tivemos, infelizmente, 8 mortes. Nós sabemos que poderia ser muito mais, porque Santos, diferente dos demais municípios, é o que mais tem moradias em encostas de morro. Sim. Cubatão já foi o campeão no passado, mas graças ao projeto do governo do estado, que foi o programa socioambiental Serra do Mar, lá no passado, retirou milhares e milhares de famílias em abrigo, em conjuntos habitacionais e outra situação segura, então saíram. Hoje Cubatão tem poucas áreas de risco em encostas, locais mais consolidados, então hoje é um dos que tem menos, né? E Santos é o que tem mais. Então, outra comparação, que o próprio CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do governo federal, nos passou, fizeram uma comparação com a região serrana do Rio de Janeiro de 2011, que lá choveu menos do que aqui nesse período. Sim.
e teve muito mais mortes para uma região menos populosa, os municípios menos populosos do que Santos. Então, isso só para ter um comparativo de que você está vendo o prejuízo e está vendo as mortes que nós vamos lamentar sempre. Mas que se não tivessem sido tomadas muitas medidas anteriores, que vêm sendo tomadas pelo Plano Preventivo de Defesa Civil, pelo PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Risco, teria sido bem pior, né? Então, o que fica agora, respondendo a sua pergunta, é que nós temos que mudar nossa forma de atuar, mudar a legislação. Pedimos a colaboração de toda a sociedade, do legislativo, executivo e todos os níveis de governo, desculpa, para fazer frente a esse desafio. Precisamos de oferta de habitação e o comportamento do morador tem que mudar também, tá? Tem que fazer a sua parte, preocupando com a sua própria proteção, a sua própria segurança. Sua própria vida, né? Secretário, qual é o déficit habitacional hoje do Guarujá? O déficit, o último PLIS, que são os números oficiais que nós temos, é de 2009, ele é em torno de 34 mil unidades habitacionais. Porém, está sendo atualizado agora através de um trabalho que é o Sistema Metropolitano de Informações, é um trabalho junto com a Câmara Temática de Habitação, a GEM-CONDESB, onde nós estamos fazendo tem uma plataforma já desenvolvida, e ela ainda não é oficial, mas ela já está fazendo toda a atualização desses números. Lembrando que o déficit habitacional, ele não se resume na produção de unidades habitacionais, ele também tem a regularização fundiária. Fundiária que, aliás, Guarujá tem promovido a regularização. Né? Nós temos somos a pioneira da legislação federal e no estado de São Paulo somos a cidade que mais regularizou imóveis, segundo a ARISP, que é a Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo. Foram mais de 1.900 títulos de imóveis de legitimação fundiária, ou seja, são matrículas de imóveis para as pessoas. Então, nós avançamos muito nessa questão e ainda temos outros núcleos para estar entregando ainda esse ano títulos de legitimação fundiária. A gente tem pouco mais de 1 minutinho e meio, Onias. Eu queria só acabar o programa com essa informação. O monitoramento dos morros, eu imagino que no Guarujá continua e em Santos também continua, né? Sim, o monitoramento é feito pela Defesa Civil Municipal, auxiliado pelo governo federal, através da rede pluviométrica, né? E do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, que fica em São José dos Campos, que nos auxilia, né, fazendo monitoramento paralelo e emitindo os alertas quando da proximidade desses eventos. Só queria dizer mais uma coisa, para a população ficar informada. Não se pense em erradicar todas as moradias dos morros, tá? Hoje a própria ONU recomenda que a remoção é o último caso. A pessoa tem realmente um vínculo ali com aquela região, o território. O que se busca é realmente, como disse o secretário Marcelo, a regularização, buscar realmente manter aquilo que é possível manter, com obras que tornem o local mais seguro, e aquilo que não é possível manter, aquela moradia que está em cima de uma drenagem, de um curso d'água, de uma nascente, de um declive muito acentuado, essa realmente tem que ser removida até para garantir a segurança das demais. Dos demais, sim. Então, remoção é o último caso, apenas os casos extremos, tá? E é isso que se busca e se espera para o futuro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Secretário, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, tua presença aqui conosco, dando informações extremamente importantes dessa que é uma tragédia muito difícil de esquecer. Nós aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação estivemos desde os primeiros momentos da tragédia e ficamos até que a última vítima fosse encontrada. Em respeito a essas famílias, em respeito ao bravo trabalho do Corpo de Bombeiros, ao bravo trabalho dos agentes, dos técnicos da Defesa Civil e de toda a estrutura que foi montada para que os danos fossem minimizados. Sei que o trabalho é muito grande, não acaba, né? Muito pelo contrário, eu acho que ainda para fechar as cicatrizes, se é que a gente pode dizer isso, pelo menos mais um ano aí pela frente, mas que no próximo verão a gente já tenha um cenário diferente. Muito obrigada. Eu que agradeço que a gente vinha aqui usar esse veículo de informação para esclarecer a questão da produção habitacional e o atendimento às suas famílias.
E a gente tem agora uma grande lição, como você bem disse, que é dar continuidade, que é o atendimento de médio e longo prazo para essas famílias que foram atingidas. E nós temos muita coisa para fazer na cidade, em que pese os nossos números de produção habitacional, eles são correspondentes a 20 anos do que foi produzido para trás. Então, os nossos projetos habitacionais, eles têm avançado, nós temos grandes investimentos da habitação, temos o maior empreendimento da região, com 1.962 unidades, que também é área de risco, que nesse momento ficou um pouco esquecido, que são as palafitas, e também a questão das pessoas que moram na margem ferroviária. Mas nós temos feito a nossa lição de casa e agora nos cabe buscar novos programas em função da calamidade pública, buscar mais recursos para a cidade para atender essas famílias que foram atingidas diretamente com as catástrofes no município de Guarujá. Muito obrigada. Daniel, muito obrigado pela tua participação e parabéns pelo belo trabalho feito pelos técnicos da Defesa Civil, incansáveis nesse momento tão difícil que a nossa região viveu. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço que vocês têm dado para os nossos técnicos virem aqui sempre, fazer as recomendações de prevenção para os moradores e lembrar que o verão termina agora no final de semana, mas as chuvas devem prosseguir, inclusive, todo mês de abril. Exatamente. O Bom Dia Cidade desta quarta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Tchau.